Boa noite e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Vamos dar início à nossa reunião e, como sempre fazemos, vamos meditar na palavra de Deus e, posteriormente, orarmos conforme a orientação do Espírito Santo. Amém? Então, hoje vamos meditar sobre um assunto que eu acho bastante importante, que seria o quanto amamos a vontade de Deus. Para isso, vamos ler no Salmo 40, os versículos do 1 ao 8, que diz assim: Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Tirou-me de um poço de destruição, de um lamaçal. Colocou meus pés sobre uma rocha. Firmou meus passos. Pôs na minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus. Muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que coloca a sua confiança no Senhor e não se volta aos arrogantes nem aos que seguem a mentira. Senhor, Deus meu, muitas são as maravilhas que tens operado e os teus propósitos para conosco. Não há ninguém que se possa comparar a ti. Quisera eu anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se pode contar. Tu não quiseste sacrifício, nem oferta. Abriste-me os ouvidos. Não exigiste holocausto, nem oferta de expiação pelo pecado. Então eu disse: aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Gosto de fazer a tua vontade. Ó meu Deus, sim, tua lei está dentro do meu coração. Vamos orar. Pai Celestial e Deus Altíssimo, mais uma vez te agradecemos por permitir que estivéssemos reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo para meditarmos na tua palavra e também estarmos orando conforme o Senhor tem nos mostrado. Por isso pedimos ao teu Santo Espírito que esteja nos ensinando e mostrando a tua vontade. Nós o fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Nesse salmo que lemos, o salmista começa esse salmo com as palavras: esperei com paciência pelo Senhor. Buscando o significado da palavra paciência, encontramos a seguinte definição: paciência é a capacidade de esperar e tolerar frustrações, dificuldades e incômodos, sem perder a calma, a serenidade ou a esperança. Mas, na palavra de Deus, paciência ou longanimidade é a virtude de esperar com confiança em todo tempo e em todo lugar, sem desanimar, mesmo diante das dificuldades, confiando no tempo perfeito de Deus. Pois essa paciência é fruto do Espírito Santo, como podemos ler na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Levando o cristão a compreender que há um propósito eterno de Deus em sua vida. Então, voltando ao salmo que lemos, poderemos concluir que o salmista, mesmo passando por frustrações e dificuldades, ele com serenidade esperou no Senhor. Ele reconheceu que mesmo diante das dificuldades, o Senhor o socorreu, colocando-o sobre uma rocha e firmando seus passos, levando-o agora a ter motivos para adorar ao Senhor em gratidão e amor, declarando que todo homem que coloca sua confiança no Senhor é abençoado. Na sua adoração e louvor a Deus, reconheceu o poder e a misericórdia de Deus. Reconheceu o operar do seu cuidado e do seu zelo para com ele. Reconheceu também que nada se compara ao poder de Deus e cita que a sua vontade era anunciar as maravilhas realizadas pelo Senhor, mesmo estas sendo incontáveis. Sendo assim,
relembrando as maravilhas de Deus em nossas vidas, como temos meditados na mensagem a nós destinada, como também nos estudos da escola dominical. Ou seja, o plano da salvação e justificação em Jesus Cristo, e isso desde a eternidade. Quando Deus criou o homem, já sabendo da sua queda em desobediência à sua palavra. Também o derramar do Espírito Santo sobre nós e o seu constante guiar e nos capacitar para o nosso servir a Jesus Cristo. Também a nossa transformação em novas criaturas, como temos aprendido, a nossa renovação dia após dia, segundo a sua misericórdia, e também nos agraciar com os demais frutos do Espírito Santo, que e também a nossa eterna esperança na volta do Senhor Jesus Cristo para nos buscar para a vida eterna num lugar maravilhoso que foi preparado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Então nós temos muitas bênçãos e motivos para adorar e agradecer a Deus. E da mesma forma que levou ao salmista a ter motivos para adorar a Deus, né, o Senhor, com gratidão e amor, assim, o mesmo Espírito, então, da mesma forma, nos leva a adorar a Deus, mas com um coração sincero, declarando a nossa verdadeira confiança no Senhor, e assim usufruindo da sua constante presença e das suas maravilhosas bênçãos. E assim também reconhecendo o poder, o seu amor, a sua misericórdia, reconhecendo o operar e o seu cuidado, o seu zelo para conosco, reconhecendo e testemunhando que nada se compara ao poder de Deus. O salmista deixou claro, expressando que a sua vontade era anunciar as maravilhas realizadas pelo Senhor, mesmo sendo incontáveis. E é nesse ponto que quero focar a nossa meditação desta noite, também nos baseando no trecho da palavra de Deus que nós lemos no Salmo 40, precisamente o versículo 8, quando ele diz: gosto de fazer a tua vontade, ó meu Deus. Sim, tua lei está dentro do meu coração. Quando nos referimos ao amor perfeito e realmente incondicional, evidentemente nos referimos ao amor de Deus, o único. Pois como a palavra de Deus nos ensina, o seu amor é real, é verdadeiro e dura para sempre. Um amor que desde a eternidade não se baseou na reciprocidade. A obra da nossa redenção e salvação não se baseou naquilo que pudéssemos fazer ou darmos algo em retribuição. Ou seja, um amor imerecido, um amor que nada pode destruí-lo ou diminuí-lo em relação ao seu povo. Um amor que nunca terá fim, independentemente do que fizermos. E a única coisa que Deus odeia e não suporta é o pecado. E isso fica claro quando nós lemos na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 8 a 10, quando diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Assim, agora, justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E ainda nesse capítulo, vamos ler os versículos 20 e 21, que diz: a lei, porém, veio para que a transgressão se ressaltasse, mas onde o pecado ressaltou, a graça ficou ainda mais evidente, para que, assim como o pecado reinou na morte, assim também a graça reine pela justiça, para a vida eterna por meio
de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, como sabemos, não podemos retribuir ao Senhor tão grande bênção, mas o que podemos fazer é expressarmos a nossa gratidão e o nosso amor, ainda que seja infinitamente menor do que o amor de Deus para conosco. Pois, como vimos, o amor de Deus é incomparável. E precisamos sim expressarmos o nosso amor, assim como a nossa gratidão. Então, voltando ao versículo 8, lendo novamente lá no Salmo 40, que diz: gosto de fazer a tua vontade, ó meu Deus, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Eu creio que o salmista não proferiu estas palavras simplesmente por falar, senão o Espírito Santo não permitiria que ali estivessem, mas sim uma expressão de reconhecimento e gratidão verdadeira. E para a nossa meditação e também a nossa oração, e pensando o quanto e como expressamos a nossa gratidão e amor em fazer a vontade de Deus e assim confirmar que a palavra de Deus está dentro do nosso coração. Então, já ouvimos que aquilo que está presente no mais profundo do nosso coração é isso que valorizamos e assim nos importamos. E é essa valorização que impulsiona as nossas atitudes e o tempo gasto para as realizarmos, ou seja, determina a forma como nós nos dedicamos em realizar algo que realmente amamos. Sendo assim, quando dizemos amo a vontade de Deus, devemos realmente ter um reconhecimento profundo e sincero a respeito da vontade de Deus. O que, como temos aprendido, para esse conhecimento é necessário termos dedicação na meditação da palavra de Deus e também com o nosso tempo destinado à oração, ou seja, termos uma ação de se entregar completamente a esse fim, num esforço contínuo em nos mantermos atentos a tudo aquilo que o Senhor vier a nos dar e falar ao nosso coração através do seu Santo Espírito. Então envolve o nosso afeto, a nossa devoção, o empenho, buscando e expressando o quanto nós nos importamos com a vontade de Deus em nosso viver. Creio que o Senhor dá esse conhecimento na mesma proporção que realmente queremos aprender, pois o Senhor não faz distinção entre o seu povo. Não existem os filhos prediletos, mas filhos que escolhem amar a Deus sobre todas as coisas e a Ele se dedicar. Aqueles que confiam se entregam em conhecê-lo e realizar os seus propósitos para a sua honra e para a sua glória. Isso nós podemos ver nas palavras de Pedro, lá em Atos capítulo 10, versículo 34 ao 35, que ele diz assim: e tomando a palavra, Pedro disse: na verdade, reconheço que Deus não trata as pessoas com base em preferências, mas em qualquer nação, aquele que o teme e pratica o que é justo, lhe é aceitável. Deus concede a sabedoria e conhecimento a todos aqueles que o temem e praticam os seus ensinamentos. E também nas palavras de Paulo, lá em Gálatas, capítulo 3, versículos 26 ao 29, ele diz: pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos vós que em Cristo fostes batizados, vos revestiste de Cristo. Não há judeu, nem grego, não há escravo, nem livre, não há homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros,
conforme a promessa. Também lemos na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1. Vede que grande amor o Pai vos tem concedido, o de sermos chamados filhos de Deus, o que realmente somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. João fala que o mundo não nos conhece porque não conhecem a Jesus. Ou seja, não pode nos comparar com Jesus porque eles não conhecem a Jesus. Mas nós sabemos que Jesus torna-se conhecido quando vivendo em nós e através de nós o fazemos conhecido. Quando passamos realmente a expressar o amor de Jesus e assim o seu verdadeiro evangelho para a salvação daqueles que a ele se entregam. Em resumo, expressamos o nosso amor para com a vontade de Deus quando realmente mostramos o quanto nos importamos com a obra de Deus e com as nossas atividades, ou seja, o nosso praticar o que temos aprendido. Podemos citar, primeiro, adoração e oração. A constante adoração a Deus, grato por tudo quanto Deus fez e continua fazendo por nós. E assim orando, não só por nós mesmos e as nossas necessidades, mas também a oração intercessória. Isso pela igreja, pelos nossos irmãos, que sejam próximos ou distantes, conhecidos ou não, como também oramos pela igreja nos países onde a perseguição é muito grande. Nós não conhecemos a esses irmãos, mas sentimos a sua necessidade e oramos por eles. Então é nosso dever a nossa adoração, assim como a oração. Em segundo, mostramos o quanto amamos a Jesus quando aproveitamos todos os meios que o Senhor nos proporciona para conhecê-lo e assim também a sua palavra. Aproveitando todo o tempo que Deus está nos dando para a aprendizagem. Isso nós mostramos que amamos ao Senhor. Em terceiro, se realmente amamos a vontade de Deus, continuadamente praticaremos os ensinos do Senhor Jesus. Não há como falar que amamos a vontade de Deus se nós não praticamos os ensinos do Senhor. Precisamos continuadamente praticar tudo aquilo que temos aprendido. Em quarto, mostraremos a nossa sincera devoção em servir ao Senhor. Em quinto, em todo o tempo, buscaremos um relacionamento íntimo e sincero com o Senhor. É nossa obrigação buscarmos todos os dias, todos os instantes, um relacionamento com Jesus, porque Ele está atento ao nosso viver. Em sexto, em todas as oportunidades, testemunharemos o seu amor. Isso com palavras, testemunhando, falando sobre Jesus e também com as nossas ações. Isso é importante. Em sétimo, agindo como filho do Deus Altíssimo. Essa é a maneira de expressarmos Jesus, agindo como filhos do Deus Altíssimo. Da mesma maneira que a gente pode ler lá em Mateus capítulo 5, versículo 16, quando diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Também lemos lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil. Amém? Eu espero que Deus tenha falado ao teu coração, que você tenha compreendido. E quando dizemos que amamos a vontade de Deus, que amamos
a vontade que Deus exerce em nós, nós temos que agir dessa forma. E assim, realmente estaremos mostrando que a lei do Senhor está no nosso coração. Que tudo aquilo que Deus nos ensina está presente no nosso coração e assim estaremos praticando. Amém? Que Deus tenha falado ao teu coração, que o Senhor continue te abençoando e nós vamos orar nesse instante. Então, nesse sentido, eu convido a todos que estão conosco, meditando nesta mensagem, a orarem por uma igreja, mas por uma igreja que ame realmente a vontade de Deus. Esse é o nosso tema da nossa oração, orar pela igreja, para que a igreja ame a vontade de Deus. Amém? Vamos orar então, para que possamos expressar esse amor à sua vontade. Todos aqueles que ouviram, todos aqueles que irão ouvir ainda essa mensagem, que tenham essa mesma oportunidade de orar nesse sentido. Que Deus abençoe a todos e vamos orar em nome de Jesus.